Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha aqui para mais uma gravação do Pode Me Deixar Ser Mulher. Este programa é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. E antes da gente começar a falar, apresentar aqui quem está aqui comigo hoje, eu tenho que agradecer imensamente aos nossos colaboradores. A Ornato Joalheiros, que é uma loja que faz parte de Cianorte, com uma infinidade de presentes que você tem agora chegando no Natal, tem joias em ouro, em prata, tem algumas joias sacras também, para homem, mulher, criança, então tem uma variedade muito boa e da maior qualidade, muito boa para presentear aí seus familiares, amigos. Vai lá e dá uma olhadinha lá, fala com a Amélia que ela, faz um precinho bem bom. A doutora Gabriele Valério, que é médica integrativa e funcional, a doutora Gabriele, ela trabalha com o equilíbrio, então ela faz os exames, vê o que está faltando no seu corpo, reposição hormonal, de vitaminas, também acompanha esportistas que querem melhorar o seu desempenho, reposição de vitaminas também, então ela faz uma análise completa do organismo para equilibrar, não só o corpo, mas também a mente, a alma, para ficar tudo certinho. E o Empório 3S, que é uma loja que leva a saúde e qualidade de vida para Cianorte, né? Quem conhece sabe a qualidade dos produtos que nós temos lá e a variedade. Alimentos naturais, para quem tem restrição alimentar também, para quem precisa fazer uma suplementação, né? Passa lá na doutora Gabriele e já pega lá para fazer uma suplementação para o seu treino, né? E é uma loja completa e de muita qualidade. Nosso muito obrigado a esses colaboradores, né? E hoje aqui nós temos aqui uma jovem conosco aqui. Ela escolheu para a gente falar de uma outra jovem na Bíblia, que é uma passagem, uma das mais bonitas que eu acho da Bíblia, né? E fundamental para a nossa igreja, né, católica, que a partir dali a gente inicia mesmo a igreja católica, né? E ela tem muitas atividades, né? Então, o nosso tema hoje é Eis-me aqui, o sim de Maria na juventude de hoje. Mídias que moldam e influenciam o chamado de uma jovem no mundo moderno, né? E eu vou já jogar para ela, apresentar ela e já perguntar para ela quem é Lívia Fontana Tralli. Seja bem-vinda, Lívia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia. Eu tô muito grata por estar participando do podcast. E eu acho que a Lívia, pra mim, é uma menina que ela gosta muito de amar as pessoas. Ela gosta muito de amar quem tá ao seu redor. E de transparecer o carinho que ela sente pelas pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar, de beijar, de falar o quanto eu amo as pessoas. Então, acho que eu diria que a Lívia é carinho. Ai, carinho pelos outros. Ai, que lindo, né? E a Lívia é filha, né? Tem pai, tem mãe. Fala um pouquinho aí da tua família. Ai, pra mim, a minha família é meu tesouro, é meu tudo. Eles que me ensinaram tudo que eu sei, tanto sobre a igreja como sobre a vida. Tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Eles que me moldaram, digamos assim, a minha fé, quem eu sou. Então, eu tenho só a agradecer a eles. O Nelsinho, a Dani e a pequena Maitê. Fogo na roupa. Ela é. E uma bênção na vida de vocês, né? Sim. Bom, a Lívia, ela escolheu a passagem, como o tema já disse, né? A Anunciação de Maria, né? E, Lívia, por que você escolheu, assim? Vou começar da seguinte forma, assim. Você fez 15 anos recentemente, sim, né? Então, os estudos trazem que Maria era muito jovem quando o anjo anunciou a ela.
basicamente, teoricamente, assim, vamos dizer assim, especulativamente, né? Porque a gente não tem o dado certo, né? Sim. Ela deveria ter mais ou menos a sua idade, né? E por que assim, você escolheu essa passagem da Maria, né? Em todas as passagens, mas por que você escolheu especificamente a passagem da Anunciação? Assim, eu acho a minha passagem favorita da Bíblia, porque Nossa Senhora, por ela ter minha idade, eu me identifiquei bastante com ela nessa passagem, porque muitas vezes Deus chama a gente pra servir ou pra fazer alguma coisa, então a gente tem que saber falar pra ele, eis-me aqui, Senhor. Sim. Então eu acho que também por ela ter sentido medo, muitas vezes na vida, né, da gente, da adolescente, por conta de muitas descobertas, de muitos sentimentos novos, muitas circunstâncias, a gente sente medo e a gente tem que saber confiar no Senhor, confiar no que Ele vai fazer pra gente, que Ele tá no comando. Então, a gente tem que se colocar à disposição do servir. Colocar na disposição que Ele que tá conduzindo e que se a gente ter fé e acreditar, vai dar tudo certo. Então, essa passagem, ela tá descrita em Lucas, né? Lucas 1, 26, 38. Em Lucas, a gente tem muitas passagens de Maria, né? E é muito, assim, interessante, porque Maria, ela cresceu, né? A gente tem relatos, não na Bíblia, mas a gente tem relatos da infância de Maria nos livros apócrifos, e diz que ela entrou muito, ela foi prometida para o serviço no templo, né? E ela, desde pequena, então Maria tinha o conhecimento, né? E o que dizem, assim, esses livros, né? Essas revelações privadas, que a gente tem alguns relatos também, que ela pedia para ser a serva da mãe do Senhor. Olha que bonito, né? Ela nunca se imaginou, nem, eu quero ser a mãe, né? Ela queria poder ser a serva. E essa é uma característica muito forte em Maria, né? Eu acho que é a principal característica dela, eu acho que é por isso mesmo que ela é tudo que ela é, pela humildade dela, né? Ela foi muito humilde na declaração, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim tudo o que quiseres, né? Então, ela nunca falou, nossa, eu sou a bambambam, né? Sim. Ela sempre jogou nos pés de Deus a graça de ser, né? E nos teus sims que você dá, porque eu sei, porque a Lívia, assim, vou falar um pouquinho da Lívia, já que ela não contou no início, a Lívia, ela serve em acampamento, desde pequena, Lívia? Não, menor, assim, ou não? Eu fui servir pela primeira vez esse ano, no Nova Forma que teve lá na Divina Misericórdia. Uhum. Que eu fiz Nova Forma no passado, então eu me inscrevi pra servir. E também servi no acampamento de primeira Eucaristia que teve. Sim. Mas fazer acampamento eu já fiz... Todos eles. Praticamente. É campista, né? Não só a Lívia, como o pai da Lívia, a mãe da Lívia, né? Mas fez de família também? Fez de família. Fez de família, então a família inteira, né? E nesse seu servir, quando vem a proposta, assim, de não só servir, como eu falei, ela canta salmo na igreja lindamente, Obrigada. né? Muito lindo. Tem um programa, tem um canal do YouTube, que é a Lívia Tips, também grava vídeos muito legais, né? De cenas do cotidiano que você participa, né? Então, é muito legal o canal da Lívia, né? E ela gosta muito, assim, de evangelizar, né, Lívia? Eu gosto. De falar sobre isso. Porque, assim, a Lívia tem uma família... Vou falar mais um pouquinho da família da Lívia. Os avós da Lívia são muito da igreja, né, Lívia? São. O avô dela é diácono, a avó dela, ela é intercessora, ela é guia espiritual de muita gente. É tudo, gente. Né? Tios que são ministros também da pastoral familiar, né? A Dani também participa dos acampamentos, serve, que é a mãe. O Nelsinho vive em acampamento, não só em acampamento, na igreja, em todos os lugares, né? Então, desde pequena você está envolvida
com essa questão do servir, né? E quando você era menor, assim, você queria servir também ou não? Ah, eu queria. Eu lembro que quando eu era menor, meu pai ia pros acampamentos e eu ficava, mas por que eu não posso ir junto nos acampamentos? Daí meu pai, não, vai chegar a hora que você vai servir, que você vai estar lá, vai ser campista. E eu ficava toda doida querendo participar. E essa questão sua da comunicação, assim, como aconteceu, né? Foi vontade tua? Foi alguma coisa que... Porque você e teu pai vivem gravando, né, vídeos legais, bem humorados, extrovertidos, né? De quem surgiu essa questão? Foi tua? Foi você ou foi o seu pai que... Acho que foi um pouco de um conjunto, mas eu que cheguei nele e ele foi me apoiando. O intuito não era nem crescer na internet. O intuito era, tipo, a gente gravar pra eternizar as memórias que a gente tinha. Porque desde pequena, meu pai, ele tinha uma câmera. E ele gravava todos os momentos, tipo assim, todos os momentos mesmo. Não postava, tá lá na câmera ainda. Esses dias eu peguei pra ver. Então, ele gostava bastante de eternizar os momentos. Então, acho que foi criado mais pra isso. Pra esse intuito de tipo... guardar pra eu ver quando eu ficar mais velha. Entendi. Mas é legal, não é? E como que você se prepara ou se preparou para esses episódios, assim? Como que você escolhia o tema? Eu às vezes pesquisava, pensava, ou a gente só chegava na hora e aproveitava o evento, assim, né? Eu lembro que uma vez na igreja eu estava lá, né? Que você fez. Mas então você não tinha uma preparação, assim, de roteiro, de perguntas? Não, era tudo na hora, assim. Tudo na pensado, hora. E a edição, tudo? A edição é depois. Não foi. Na regência. Ah, que legal. Eles que fazem lá. A abertura é muito legal também. Aqui, a abertura do programa foi o Serginho também, que fez o do podcast, que é muito legal. Mas assim, tua mãe veio aqui também, já conversou com a gente. Você usa muito as mídias fora o YouTube? Uso bastante. O que você usa pra quê, principalmente? Eu uso mais o Instagram. Eu vejo os vídeos, eu gosto de postar as coisas também, fotos minhas, das minhas amigas. Gosto de também evangelizar, eu posto, tipo, passagens bíblicas dos stories, essas coisas. Mas isso mesmo, eu não entro muito no YouTube, eu não tenho Facebook, nem nada do tipo. Eu também uso bastante WhatsApp pra conversar com as minhas amigas, mas é mais esses 2 aplicativos, o resto eu não uso muito, não. E você falou tem 2 coisas aí de mídias que eu gostaria de falar com você. Vou começar assim. Bom, já vou perguntar a principal vez. Foi quando eu estava preparando pra gente conversar, veio uma questão assim que eu achei muito legal, né? O que você acha que se Maria hoje, nos dias de hoje, acontecesse a anunciação no dia de hoje, né? Nossa. Nossa. Imagina, né? O tempo muda, o tempo era diferente. Como você acha que Maria, qual mídia ou quais mídias você acha que Maria utilizaria? Eu acho que, se fosse nos dias atuais, eu acho que Maria não ia publicar sobre a anunciação. Porque ela é conhecida como ser humilde. Então, ela não ia querer se sobressair sobre isso. Ela não ia espalhar pro público o que havia acontecido. Mas postar uma fotinha grávida. Não, isso sim. Eu acho falar. que isso sim. Mas eu acho que a anunciação em si, falar, o anjo veio conversar comigo, falar que eu ia ser a mãe de Salvador, eu acho que ela não ia. Eu acho que ela ia guardar. E postar uma fotinha grávida, eu acho que sim. Não, daí ela ia passar um WhatsApp pra Isabel também. Tô indo aí na tua casa. Ia mesmo. Prepara aí, que eu tô chegando aí, né? Mas também que ela ia usar o YouTube pra fazer a evangelização mesmo, né? Porque Maria, ela tinha muito conhecimento da palavra. Tinha né? mesmo. Como ela estudou bastante nos templos, ela tinha muito conhecimento da palavra. E deve ter sido uma experiência, assim...
maravilhosa, né? Nem dá para nem descrever o acontecimento da Anunciação, né? Esses dias a gente estava fazendo a novena do Natal, fala assim, uma menina de 14 anos, chega, aparece na frente dela um anjo, né? Eu sempre falo isso, que o anjo, ele deve ser, não vou falar assim que não era bonito, mas ele deve ser bem diferente, porque Sim. toda vez que aparece na Bíblia, fala assim, não tenhas medo. Né? Então, Verdade. no mínimo uma coisa diferente, né, Alain? Porque, olha, grande, sei lá, iluminado, né? Mas, assim, todas as passagens da Bíblia, que chega um anjo e fala, não tenhas medo, não te preocupes, né? E uma menina de 14 anos chega lá e já chega e fala assim, você vai engravidar, você vai ser mãe. Fala, mas como? Eu não conheço o homem, né? E ela já era casada, né? Porque ela já era, antes o casamento acontecia em 2 fases, né? Então, ela já tinha o compromisso com José. Então, era uma responsabilidade, assim, muito grande. Mas a fé dela, né, foi muito maior, né? Ela não se preocupou com o que ia acontecer. Ela estava preocupada como ia acontecer, mas o que ia acontecer com ela, ela não se preocupou, ela já né? tinha deixado nas mãos de Deus. Pois é, né? Ela deixou nas mãos de Deus, se é a tua vontade, faça-se em mim, né? É isso que é o se entregar mesmo, né? Que a gente precisa aprender cada dia mais, né, Lívia? E você tá cada dia mais falando sim, né? Mas aí a outra questão que eu queria falar com você em relação, quando a gente começou a falar de Maria das mídias, é em relação a tipos de mídias que nós temos hoje e as amizades também que você tem, né? Eu conheço algumas, que eu fui no teu aniversário de 15 anos, né? Foi lindo. As amizades que você tem. Amizades que te aproximam de Deus e amizades que não te aproximam muito de Deus, porque você tem escola, você vive em ambientes que não são todos... Que não partilham de você a mesma opinião sobre religião, né? Que não tem a seriedade, vamos dizer, seriedade ou compromisso com a religião, com as coisas do nosso Deus. Eu queria que você falasse assim para mim um pouquinho. Como são suas amizades que te levam a Deus e as suas amizades ou as pessoas que não fazem isso? Olha, eu sou uma pessoa que tem bastante amigo. A maioria dessas amizades me leva pra Deus, tanto que a gente serve juntos em acampamento, principalmente eu e as minhas amigas, a gente serve juntos em acampamento, a gente se consagrou, se renovou também. Só que a escola, ela é um ambiente que você exige um pouco mais da sua fé, porque não é todo mundo lá que acredita, não é todo mundo que segue, tem um monte de pecado atentando toda hora. Na minha sala, eu diria que, tipo, as pessoas respeitam bastante em relação à religião. Claro, né? Tem uma ou outra, sim, mas as pessoas não ficam interferindo, falando, não, a sua religião tá errada, não, é a sua, não. O povo é bem... Tranquilo. Bem tranquilo. Só que tem aquelas pessoas que a gente sabe que não vão nos levar pro caminho. Então, eu me aproximo mais das minhas amizades que foram Deus que enviou, que eu tenho certeza que foi Deus que enviou, do que daquelas que podem fazer eu me desviar do caminho, digamos assim. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Mas aí você assim... o ambiente mesmo que você vive, a maior parte do tempo, são pessoas que estão mais envolvidas com a igreja, Sim, né? porque normalmente quando eu vejo que a pessoa, ela tá em um caminho que não é o que eu quero pra mim, não é o que eu estou disposta a entrar, eu não tenho contato. Entendi. Eu prefiro ficar com as pessoas que vão ajudar na minha caminhada de fé. Porque é como todo mundo diz, né? A salvação é individual, mas a caminhada não precisa ser sozinha. Exatamente. Então, eu fico mais próxima daqueles que me levam, que me ajudam a buscar o reino dos céus, têm o mesmo propósito que eu, do que aqueles que, infelizmente, não acreditam ou não conhecem. Entendi. Isso é muito, muito, muito legal, assim. Essa é uma maturidade que você tem, assim, que é o caminhar mesmo, né? É um trabalho
que vem sendo feito, tem que ter, porque geralmente na escola, muitas vezes até pegam no pé por, santinha, vive na igreja, sim, né? Sim, fazem bastante isso. Né? Santinha e tal, mas a gente tem que ter maturidade de ficar firme, né? E não se envergonhar, porque muitos adolescentes, eles se afastam da igreja nessa época, porque se envergonham, né? Se envergonham de ter esse amor, né? Às vezes sofrem muito até, mas por causa da sociedade, desse movimento da sociedade de classificar, né, de julgar as pessoas, eles se afastam. E isso é muito triste. E voltando a falar um pouquinho da questão do teu programa, né? Você falou para mim aqui que tá com vontade de mudar algumas coisas, não é? Sim. E quais são os planos, assim? Você pode já falar para mim? Eu já me passou um monte de plano para falar para você. Então, eu comecei a gravar bem, tipo assim, pequena. Eu tinha uns 7 anos, quase a idade da minha irmã. Então, eu gravava por diversão, porque eu gostava. Aí, com o tempo, foi virando um negócio, tipo, profissional, digamos assim. E hoje em dia, eu não tô me identificando mais tanto com isso. Mais tanto, tipo, eu tô mais envergonhada. Eu prefiro ficar mais, assim, na minha, sabe? Entendi. Então, tipo assim, a gente pensou, já que a gente construiu uma história comigo desde criança até agora adolescência, porque eu parei de gravar faz muito pouco tempo. A gente pensou de mudar e fazer a mesma coisa com a minha irmã, pra ela também ter uma história construída e quando ela crescer... Mas vai continuar o mesmo nome? Sim. Eu acho que vai. Nossa, a Maitê vai botar fogo no ela vai. Ela vai botar fogo, porque é bichinha e ela gosta também. Ela gosta. Né? Ela gosta também de falar bastante, é bem extrovertida. Tomara, mas eu acho que você teria que continuar também. Talvez um outro formato, uma outra questão, porque assim, você aprendeu, então você já tem o jeito, né? Eu acho que não poderia abandonar, deveria pensar em um outro formato. Quem sabe um podcast, né, Ela? Vamos começar um podcast aqui jovem, né? Seria legal um podcast jovem. Tá vendo? Aí, vamos já... Seria legal, hein? Vamos passar pro chefe aí. Né? A gente vai pensando nessas questões, mas é muito legal, assim, é muito importante, porque não são muitos adolescentes que colocam o rosto, né, para falar da igreja, para transmitir. E por mais que eu fale, a linguagem é diferente. Por quê? Porque eu já passei, né? Não, na minha época, da idade de vocês, era totalmente diferente. Então, é muito importante. A gente tem um santo que agora é o Carla Kutz, né? Que é o santo da internet e tudo. E ele fez muita coisa. Ele usou a internet a favor da evangelização. E é uma arma muito poderosa para os dois lados, né? Mas como o inimigo usa bastante, a gente também tem que usar, né? Para transformar. E a sua mãe, quando veio aqui, ela falava assim que ela meio que regulava. Ela ainda regula ou você é comportadinho? O tempo de uso no celular? Ainda regula. Eita! Mas quando eu comprei meu celular, meu pai, ele colocou pra ser, né, pra estipular um tempo. E antes, quando eu era menor, era menos tempo. Hoje em dia, já tá um tempo maior, porque eu tô tendo a maturidade de medir, assim, o tempo. Então, eles vão confiando em mim, eles vão colocando o tempo. E eles vão ver conforme o tempo, eu acho que eles vão tirar. Porque... Agora, nas férias, tem que aumentar o tempo. Tem. Tem que falar, aumenta um pouquinho, né? Bom, você já falou sobre a escola, né? Sobre essa questão do mundo. E os seus planos, assim, você tem algum plano já para o futuro? Já de escola ou não? Não passa? Então, eu, há um tempinho atrás, estava com muita dúvida. Porque quando as pessoas perguntavam, né? Ai, que série você tá? Aí eu falava, eu vou pro 1º ano, né? Do ensino médio. Aí, pô, você já sabe o que você vai fazer? Eu ficava assim, né? Cri. Não sei. Então, eu coloquei em oração. Coloquei e falei assim, Deus, tá nas suas mãos. Coloca no meu coração o que o Senhor quer que eu faça pra
pra ajudar, né? Contribuir com a sociedade, pra transmitir a sua palavra através do meu emprego. Né? Me usar através do emprego. Aí, Deus tem me colocado direito. Olha só. Só que assim, eu ainda tô colocando nas mãos dele pra ver se é realmente isso. Eu acho que você tem carinha de advogada, assim. Então, ele tem me colocado direito. Instrumento você não toca? Eu peguei nas férias pra aprender violão. Olha só, aí vem. Tem que ajudar o pai, porque o pai não dá conta. Eu tava sem nada pra fazer. Eu falei, por que não aprender violão? Sim. Tem 2 lá em casa. Daí eu falei... Você sabe que no santuário tá tendo aula, né? De violão? De violão. Não sabia. Com o Rafael e com o Doni. Aí, de quarta e quinta-feira, quarta, quinta e sexta, se eu não me engano, tem aula de violão à tarde ali no santuário, que eles aulas em grupo, né? Mas é pra estimular essa garotada. Apesar que diz que entrou um senhor de 80 anos pra aprender. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra aprender. Bom, Olivia, fala pra mim um pouquinho como que assim, a sua questão em relação à sua família mesmo, ao seu avô, à sua avó, né? Essa questão de desde pequeno, a interferência deles, ou interferência como que você hoje vê eles na tua infância, na construção da pessoa que você é? Então, acho que meus pais, eles sempre me envolveram nos negócios da igreja, sempre me levaram na missa, a gente nunca deixou de ir na missa. Você dormia dentro da capa do baixo também ou não? Dormia? Eu não lembro, mas acho que sim, eu deveria dormir. Né? Então, eles sempre me envolveram nesse negócio da igreja. Só que eu acho que a pessoa que mais me empurrou e me incentivou, não empurrou, que me levou a esses negócios da igreja foi minha avó. Beijo, vó, te amo. Ela sempre me incentivou aí. Tanto que foi ela que me incentivou a cantar salmo na missa. Eu cantei o salmo pela primeira vez porque era um sonho da minha avó. Olha que lindo. Aí ela falou assim, não, eu tenho que ver você cantar o salmo porque você tem o dom e nananana. Ela ficou ali no meu ouvido falando. Aí eu falei, tá bom, vó, eu vou cantar. Aí eu cantei e a minha avó foi, ela chorou e não sei o quê. E ela que também fez eu amar Maria. Que ela cantava desde pequenininha, Mãezinha do Céu, pra mim dormir. Tanto que toda vez que toca Mãezinha do Céu eu choro, porque eu lembro da minha avó. E ela que foi, acho que a pessoa que mais, assim, me apoiou pra ir em acampamento. Meu pai também sempre me apoiou pra ir em acampamento. Toda vez que eu falo, pai, tem inscrição pra equipe de trabalho. Ele, não, você pode fazer. Minha mãe também sempre me apoia. Meu avô. Toda a minha família, no geral, eles sempre me incentivaram a ir pras coisas da igreja. E toda vez, mãe, tem grupo de jovens. Ela, não, pode ir. Tem não sei o que na igreja, pode ir. Então, que legal. Sempre me incentivaram. Herança, né? Isso é uma herança. Eu convidei sua avó pra vir conversar comigo, mas ela não quis, não. Eu falei assim, não, vamos conversar direito aí, porque a história, assim, do seu Nelson, da Dona Inês pra nossa igreja, né? Ela é fundamental. E assim, o que você acha, assim, que todas essas coisas que aconteceu com você, assim, na mídia, tudo, você acha que foi alguma coisa, assim, que Deus quis que você caminhasse, que você passasse algum recado? Ou foi só mesmo uma questão de memória? Ou algumas pessoas que viram alguns teus vídeos falaram, que legal, isso me estimulou a isso. Já me falaram. Como que é essa tua relação? Assim? Já me falaram, tipo, que eu tinha muita facilidade em frente às câmeras, que, tipo, nossa, se fosse eu estaria me tremendo toda. E não, tipo, e eu sempre gravei porque eu gostava. E pra eternizar esses momentos. Mas sempre, em tudo Deus fala, né? Sim. Então, assim, pode ter sido, sim, algo que Deus queria que eu fizesse pra incentivar as outras pessoas a talvez perder a vergonha. Ou incentivar elas a começar, tipo... nossa, esse é meu sonho. Então, ela fez
também talvez eu consiga. E estimular as pessoas a acreditarem no sonho que elas tinham também de trabalhar com a comunicação. Sim. Pode ter sido isso. E você tem algum dos vídeos prediletos, assim? Tem algum que você olha e fala assim, esse foi o que eu mais gostei, ou esse ficou o mais bonito, assim, alguma predileção? Acho que os que eu mais gosto são os antigos, quando eu era criança. Porque eu gravei uma vez com a minha irmã, eu gravei uma rotina com ela. E aí, eu acordei ela, a gente brincou, foi muito legal. Acho que esse é o meu vídeo predileto. Agora ela vai fazer um com você, então. Agora ela vai assumir meu papel. Bom, e é muito assim, você vê, a gente começou falando de Maria, assim, qual a relação, você vê uma relação, assim, fala um pouquinho mais pra mim sobre essa passagem dela, assim, a relação hoje com você. Eu sou uma pessoa que tem muita insegurança. Eu tenho insegurança comigo mesma. E eu tenho muito medo das coisas, tanto das que o mundo oferece, porque eu tenho medo de cair, tipo, de ir na onda, sabe? Então, eu acho que essa passagem, ela simboliza pra mim a fé e a coragem de Maria. Porque a gente tem que entender que Deus, ele tá sempre com a gente e ele vai sempre fazer o melhor, então a gente tem que acreditar nele. A gente, por mais que a gente tenha medo, porque Maria, ela teve medo. Sim. Com 15 anos, o anjo chegar, nossa, você vai ser mãe do Salvador. Imagina a mente dela, e ela guardou aquilo e falou, não, eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela entregou pra ele. Então eu acho que eu me identifico porque eu tento me entregar ao máximo. Eu tento entregar a minha vida, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer por estar viva, por mais um dia, pedindo para que o Senhor me proteja. Então, eu tento sempre estar me entregando verdadeiramente e buscando esse caminho da salvação. Porque eu acho que o meu maior sonho, assim, da vida é ir pro céu. Nossa, deve ser. Então, assim... chegar lá, né? Imagina. Lívia? Nossa, que prêmio. Vai conseguir, né? E, tipo, tem muitos obstáculos. A escola, principalmente, eu acho que esses obstáculos, tipo assim, a escola, uma festa que você vai. Porque hoje em dia, nas festas de 15, nem sempre elas estão, tipo... adequado. Tem umas coisas que você olha e fala assim, melhor ficar pra cá, né? Então, depende muito do ambiente que você vai e que você escolhe. A escola não tem muito o que fazer. Você tem que ir, tem que saber que você tem que se policiar, que você tem que ver assim, não, ó, aquele povo isso, não tá... a importância dos pais, né, Lívia? Sim. Que a gente só consegue ver, isso não é legal porque alguém falou pra mim, Sim. né? Então, essa é a importância dos pais estarem presentes, né? Aconselhar, mostrar, isso é legal, isso não é legal, porque a gente vai construindo. Se a gente não tem quem mostre para nós o que não é legal, a gente não vai saber, né? Então, Sim. essa é uma importância muito grande da presença dos pais. Sim, a pessoa que mais fala é minha mãe. Ela fala assim, aquilo ali não tá legal. E ela é brava, né? Minha mãe é brava, gente. Sério? Ela fala, aquilo ali não tá legal. Não é melhor você afastar disso, afastar daquilo. Ela sempre tá indicando, assim... o que eu devo fazer. E meu pai também, será que aquilo tá levando você pro caminho que Deus quer, pro propósito que Deus tem pra você? Aí eu penso, né? Aí eu falo, né? Tem razão. Tem razão, né? Tem que ficar longe. Mas esse medo, assim, de se envolver, assim, é um medo que não só você, mas todas as pessoas precisam ter, Sim. né? Que é o temor, né? Que a gente fala, é um temor, porque nós estamos aqui para ser santos, né? Nós todos queremos ser santos. Você quer ser santa, Alain? Quer, né? Então, todo mundo quer chegar aí ao céu, né? Quer encontrar com Jesus, com Maria. E essa questão dá trabalho, né? Não. Nós temos que ser vigilantes o tempo inteiro, né? A gente tem que se vigiar para não ter problema, porque o mundo quer nos engolir, né? O mundo quer a todo momento fazer a gente retornar. E como que você vê, Lívia, essa questão do mundo e as mulheres, né? Como o nosso foco aqui no podcast é mulher, como que você vê as mulheres no geral,
né? A gente vê que você está bem envolvida na igreja, então, vamos dizer assim, está bem protegida de muitas coisas, como a gente falou, por causa do meio que você vive. Mas você assiste televisão, você tem internet, você escuta músicas, né? Mesmo você não querendo, algumas músicas você tá na rua, você escuta, né? Na escola, escuta. Como que você vê a questão das outras, nem mulher, mas as adolescentes de modo geral na sociedade? Olha, eu acho que a palavra que eu definiria isso é pena. Porque tem muitas jovens, tipo, da minha idade, um pouco mais velhas, que elas, infelizmente, se perderam no mundo. E tanto, principalmente, hoje em dia fala muito do job, né? As mulheres do job, não sei o que é do job. É aquelas mulheres que se prostituem. E eu acho isso muito, 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 muito triste. Essa eu nunca tinha ouvido falar, do job. Do job? Nunca ouviu falar? Não. É as mulheres do job, aquelas mulheres que se prostituem. Olha não é isso. Mais prostituta, é mulher do job. Você sabia disso, Alan? Eu não sabia, não. Faz um tempo já. Então, que triste. É muito triste. E essas mulheres, elas se expõem na internet com roupas vulgares. E porque elas vão sentir um vazio no coração. Então, elas vão tentar fazer alguma coisa pra preencher. Mas aquilo lá só vai se preencher com o amor de Deus. Então, acho que esse negócio da essência do feminino, da feminilidade, sabe? Da gentileza, sabe? Tá se perdendo, tá... As mulheres não querem mais ser mães. Tem muito caso de aborto. Então, assim, eu acho que isso tá sendo muito perdido. Meninas da minha idade também, tendo filho, engravidando. Então, acho que falta muito... apresentar o amor de Deus para essas pessoas, apresentar quem Ele é e o que Ele pode fazer e que Ele pode transformar a vida daquelas mulheres. E elas serem mulheres de Cristo, serem mulheres que evangelizam, mostrem a palavra, que cuidam da sua casa, da sua família. Então, eu acho que tá faltando muito isso. As mulheres, elas estão se perdendo, elas estão querendo chamar a atenção de homens. Tá perdendo essa essência feminina. E o duro que não é só homens, né? Outras mulheres também, sim, né? Sim, tem isso. Assim, Deus nos criou com um propósito, né? Sim. Então, Ele não nos criou igual ao homem, né? Ele fez o homem e nos criou. Então, Ele fez um propósito. Ele tem um propósito para cada mulher, né? E esse propósito, cada vez que passa, a gente observa que ele está se distanciando, né? O que Deus sonhou com o que nós temos hoje. A mulher que Deus sonhou com a mulher que nós temos hoje, né? E o que você acha, Lívia, assim, o que faz com que essas pessoas se distanciam do sonho de Deus, né? O que você acha que mais influencia, o que mais pega mesmo para essas pessoas, assim, se distanciar do sonho de Deus? Olha, eu acho que bastante da influência vem das redes sociais. Porque é sempre uma pessoa que tá te apresentando um negócio, que tá falando, isso aqui é bom, isso aqui você vai ganhar dinheiro, você vai ser mais feliz. Então, é muito dessa influência da internet e também do ambiente que você vive. Se você viver com pessoas que estão te mostrando que o caminho do mundo é o caminho certo e que o caminho de Deus não, aquilo lá é muita regra, você não tem liberdade, você vai ficar lá presa, vai ter que ficar na igreja, vem pra cá, aqui é o mundo, aqui tem bebida, tem droga, você vai ser livre, você pode ficar com quem você quiser. Então vai muito também do grupo de pessoas que você participa. Mas essa influência da internet também é bastante frequente, né? Bastante constante. As pessoas estão sempre ali tentando te mostrar o que você tem que fazer, o que você tem que ser, principalmente. E querendo ou não, você é um pouco influenciado, né? Sim. Às vezes você se influencia pelas coisas boas, você pode se influenciar pelas coisas boas, mas você também se influencia pelas ruins. Porque a gente não pode controlar o que as pessoas postam na internet. Sim, mas é uma coisa que você falou desde o início, que eu considero muito importante para essa questão também, é a família.
né? Você falou várias vezes, ó, o pai, a mãe, o avô, né? Mostrando aonde é. Porque quando você tem alguém que te mostra, como a gente já comentou, né? O que é certo, o que é errado, não vai impedir de você ir pro lado errado. Mas você vai estar sabendo que você está no lado errado, você tá né? sabendo. Porque muitas pessoas, eu vejo assim, na minha concepção, muitas adolescentes, elas estão fazendo coisas que elas, para elas é uma coisa que não é normal, não é? Elas não entendem, Sim. às vezes muitas delas assim ficam tristes, vazias, como você falou, porque é uma alegria passageira, né? É uma alegria assim momentânea, e ela sente a falta desse amor, desse preenchimento que Deus nos dá. Mas muitas vezes elas não sabem o caminho. Sim, né? Porque elas não têm o apoio familiar, e aí elas, tipo assim, pro apoio familiar delas tá desestabilizado, e aí chega o mundo e apresenta aquilo. Então, pra ela, aquilo vai ser normal, já que ninguém ensinou pra ela o que é o certo e o que é errado, o errado pode ser o certo, entre aspas, pra ela, assim. E um bom caminho para isso, né, Lívia? Eu vou olhar bem aqui para a câmera agora e falar assim, ó, um bom caminho para isso são os acampamentos. E tem sempre uma palavra no final da missa que é experimenta, né? Experimenta, que é o início de um caminho, né? Nós temos aqui para adolescentes, tem FAQ, tem nova forma, tem teens, tem Rove, tem um monte. Tem o grupo Novas Vestes, tem o EFATA, Filia. Tem muitas opções. Tem muitas, e é muito legal. Eu já fui em alguns, é muito bom, Você pode ir em um grupo diferente todo dia da semana. Terça tem o EFATA, quinta Filia, tem... É muito tem muita legal. opção. E muitos jovens, né? Dá muitos jovens, graças a Deus. Né? Tem... O Lê Carreira faz um trabalho bem legal, entre outros que fazem aí, né? Bastante. Eu acho que, tipo, o acampamento, eu acho que todo mundo deveria fazer um acampamento na vida. Porque é muito bom, lá você se isola do mundo. Mas o acampamento, ele começa depois do acampamento. Sim. Porque no acampamento, lá dentro, é tudo perfeito. Você tá lá, ninguém vai te... tipo assim... Não tem aquelas tentações que tem no mundo, não vai ter internet, não vai ter nada. E tem povo que fala, nossa, vocês são doidos de ficar 4 dias sem internet. Mas, gente, é muito bom, acho que é a melhor coisa. A gente nem lembra. Nem lembra que existe internet, você fica todo entretido. Nem lembra que tem internet, né? Bom, a conversa tá muito boa, mas já tá quase acabando já. Lívia, então foi muito bom assim a gente conversar sobre Maria e sobre Maria na sua idade, né? Então é muito importante a gente se colocar naquele momento, né? Até eu ouvi uma pregação do Juninho Cassimiro falando, né? Ele se colocou do outro lado, tipo assim, Deus falou assim, ó, é hoje, e convocou todos os anjos, é hoje que a gente vai falar com ela, né? Aí os anjos no céu ficaram todos alvoroçados e pá, né? Ele falando, e aí chamou, disse que assoviou lá, chamou o Gabriel, vem Gabriel, você vai lá e vai falar com ela. Mas o que eu vou falar pra ela? Você vai lá e vai falar com ela, Gabriel, mas eu, Senhor, você vai lá e vai conversar com ela. E aí ele faz toda aquela movimentação, né? E diz que o céu tava assim... Tava todo mundo na expectativa. Será que ela vai falar sim? Será que ela vai falar não? E aí vem e Gabriel fala com ela fica naquela... Mas como vai ser? E tal. E todo mundo assim. Aí a hora que ela fala sim, né? Diz que o céu inteiro fez festa, né? Então, e uma criança, vamos dizer assim, uma jovem, muito jovem, com uma maturidade muito grande. Ela teve maturidade, como você demonstrou aqui várias vezes, maturidade para entender o que foi pedido, né? Porque ela entendeu o que foi pedido. Sim. Ela entendeu, ela teve a dúvida dela, mas ela decidiu. Então, Maria, nesse momento, ela mostra uma maturidade,
na fé, maturidade na confiança é muito grande, né? E essa maturidade de falar o sim, a gente também tem, quando jovem, é muito difícil pra gente falar o não também, algumas coisas que a gente precisa falar não, né? Então, a gente tem que entender que, também falando da pregação que eu ouvi uma outra falando, né? Que Maria falou sim, mas nós tivemos uma lá atrás que falou não, né? Falou um sim, mas um sim que não era para Deus, sim. né? Então a gente tem que ter muita consciência dos sims que a gente dá, né? E ter maturidade. Ofereceu, ok. Oferecer, tudo bem. Para, pensa, reflete para depois dar resposta, porque às vezes a gente dá uma resposta sem pensar, né? E aí aquele sim talvez deveria ter sido não, né? Normalmente, quando eu preciso tomar alguma decisão, ou eu vou fazer alguma coisa, eu penso, o que Nossa Senhora faria no meu lugar? Isso é legal. Tipo, às vezes eu peco, né, gente? Sou pecadora também, então eu erro muito. Só que eu sempre tento perguntar o que Nossa Senhora faria no meu lugar. Será que Nossa Senhora, por exemplo, algum problema de amizade, um exemplo. Será que Nossa Senhora brigaria e culparia aquela pessoa? Ou ela tentaria conversar e se resolver, pedir perdão? Então, eu tô sempre tentando buscar o que Maria faria. Porque Maria é um grande exemplo de serva. Sim. De confiança, de amor, de carinho, afeto, sabedoria. Então, assim, ela é a forma para chegar à santidade. É através dela que a gente vai conseguir chegar a Jesus. Não tem como chegar a Jesus sem passar por Maria. E a vida com Nossa Senhora é muito mais feliz, gente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mais fácil, né? Lívia, você quer falar alguma coisa, assim, alguma mensagem pros jovens, pros adolescentes, ou para as mulheres, enfim, né? Sobre tudo que a gente conversou? Jovens, não tenhais medo de serem santos. Olha, que legal, é isso aí. Não tenham medo mesmo, né? O anjo pode ser meio diferente, mas, mas não tenha medo, né? Olha, gente, a Lívia, ela tem aqui, para quem não acompanha a Lívia, né? Ela tem Instagram, que tá Lívia Fontana Trali. É Lívia_Trali, e aí tem o Lívia Tips também, que é aberto. E é Lívia Tips. Lívia normal. Tips, TIPS, né? Isso. Que é muito legal, né? E nós também estamos lá. Nós estamos no YouTube, que é o Pode Me Deixar Ser Mulher, pela Rádio Capital, e pela mídia da Rádio Capital, do Santuário Eucarístico, e a minha também, né? Rosiane Teston. Segue lá para vocês verem que daqui a pouco a gente posta lá falando sobre quando que vai ser, quando que este programa vai ao ar, e também alguns cortes bem legais que a gente vai fazendo, tá? Obrigada, Lívia, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi bem gostoso, foi uma conversa boa, né? A gente começa a conversar aqui e o assunto vai rendendo, vai falando, mas foi muito bom falar de Maria novamente, né? Que ela não se esgota. Falar sobre ela não se esgota, né? Eu gostaria novamente de agradecer aos nossos patrocinadores, Ornato Joalheiros, Dr. Gabriele Valério e Empório 3S. Nosso muito, muito obrigado, gratidão mesmo por estarem conosco nessa parceria. E eu gostaria agora de fazer uma oração, Lívia, sobre tudo que a gente falou aqui, né? E depois da oração a gente vai rezar o terço do Espírito Santo. Então, você que está ouvindo aí, já pega lá o terço, pensa em uma pessoa, uma mulher, uma adolescente, sua filha, neta, amiga, filha de uma amiga, uma adolescente que precisa de oração, né? Que precisa de oração, precisa de orientação, alguma dificuldade, que precisa de uma orientação, que precisa de uma palavra, né? Que Deus, pedindo a Deus e o Espírito Santo que mova
para que essa palavra, essa orientação chegue até elas, né? Então, nós só teremos jovens que frequentam a igreja, jovens que têm essa vontade de santidade, se tiver pessoas que mostrem o caminho, né? Então, nós, adultos, nós temos essa obrigação de mostrar o caminho, de levá-los, né? Levá-los por caminhos seguros. E num tempo tão difícil, mais ainda é a nossa obrigação. Então, eu quero, Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecer pelo exemplo luminoso de Maria, a jovem que mesmo diante do mistério, disse com coragem, eis-me aqui. Hoje queremos rezar por todos os jovens, pela Lívia, que busca viver o mesmo sim no mundo moderno. Um mundo cheio de desafios, pressões, distrações, mas também repleto de oportunidades de anunciar o teu amor. Que o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre Maria no momento da anunciação, desça hoje sobre cada adolescente que deseja permanecer firme na fé. Abençoa, Senhor, as famílias que formam, sustentam e acompanham esses jovens no caminho da santidade. Que o testemunho de avós, pais, tios e todos os servos da igreja continue sendo fonte de inspiração. Cuide também das amizades, Senhor, que cada jovem saiba escolher e cultivar companhias que elevem, iluminem e aproximem do teu coração. Te pedimos ainda por todos que, como a Lívia, utilizam sua voz, sua criatividade e suas mídias como instrumentos de evangelização. Que cada palavra, cada gesto, cada vídeo sejam sementes de fé lançadas no mundo. Dá, Senhor, a cada jovem comunicador um coração puro, uma mente sábia e ousadia santa de anunciar Jesus com autoridade. Que, como Maria, possamos sempre responder aos teus chamados com alegria e confiança. Faça-se em nós, segundo a tua vontade. Amém. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.